nós somos um estado relativamente importante, né, na cadeia produtiva das aves, e não somente das aves, mas vou pontuar somente o caso das aves, né. Também logo no início, né, tu mesmo, Léo, trouxe a questão, né, da portaria, do decreto, seguindo, né, as normas sanitárias internacionais, né, de romper, né, por 60 dias, né, a gente, numa visão otimista, né, durante 60 dias, né, não exportar mais, né, as aves. E como a professora Lerice, por exemplo, comentou, a gente estava numa trajetória de recuperação, né, recuperação em termos nacionais, recuperação em termos regionais, depois do BAC de 2023, né, e era uma recuperação, né, de vendas internas, recuperação de exportações, uma valorização também, né, então não somente vender uma quantidade maior, mas também vender a preços mais altos. E agora essa linha de tendência, né, de produção, né, de comercialização e de exportação, ela vai ser rompida, né. Então, alguns dados, né, colocam lá entre 19 e 20 mil toneladas por dia que eram exportadas, dados agregados para o Brasil, né. Se a gente... Isso do Brasil para a China? Para o Brasil, não, globais. Tá? Global. E aí tu toca num ponto que é bastante importante, porque mesmo com os decretos sanitários, né, essas barreiras que foram criadas por questões internacionais, né, para cada país existe um procedimento distinto, né? Uhum. E como a China, né, o nosso principal comprador, ela tem as barreiras mais duras. Então, esse bloqueio é para todo o Brasil. No caso da China, se identificou num local, embarga tudo. Exato. E outros países não, embarga só daquele local. Exato. Pegando o caso do Japão, né, alguns países árabes, eles seguem esse protocolo dos 10 quilômetros, né? Uhum. Então, afetaria, né, só a localidade. Mas no caso chinês, que é muito relevante nas compras internacionais, vai pegar todo o caso brasileiro. Não à toa, né, que o ministro da Agricultura está tentando, né, encontrar, né, algum discurso mais otimista, né, mas eu também, assim, a gente tem uma maturidade sanitária bastante grande que revela uma boa reputação, né. Então, de fato, a gente vai ter alguns impactos que já estão evidenciados, né, nas perdas, né, perdas, assim, eu digo perdas diretas, né, vamos deixar, né, de vender, né, arredondando valores de 19, 20 mil toneladas por dia. A gente não chega a tudo isso porque não é somente para a China, né? A União Europeia também, né? Hoje em dia tem uma participação um pouco menor, mas também, né, as regras são as mesmas. Mas se a gente for olhar nesse caso em especial que é de matrizes, né? Então o custo vai ser ainda maior, o custo ainda está para ser estimado, ele vai ter alguns desdobramentos relacionados a isso. Não tem como a gente saber o tamanho disso ainda financeiramente, não tem, né? Para o Rio Grande do Sul especialmente, não tem como saber. Porque se a gente fosse olhar assim, a gente olha por um lado, né, preços internos, preços internacionais, mas olha também pelo lado custos, né? E se a gente estivesse olhando a trajetória recente dos custos vinculados às aves, ele estava crescendo também, só que não estava considerando as matrizes. Agora vai ter que adicionar um outro custo, né? Que, com o perdão da dureza da palavra, teve uma depreciação imediata, né? Eu não sou insensível, né, aos seres como as aves, né, mas isso é imediato, né? Ter que se desfazer de quase 2 dezenas de milhares, né, de matrizes, e essa recomposição, ela não é barata, ela é onerosa, por mais tecnologicamente que seja a cadeia nos dias atuais. Certo. Então a gente ainda tem, né, um processo de detecção de realmente quais serão os danos econômicos para essa tragédia na cadeia avícola, né? A China é o caso mais sério de embargo porque envolve todo o país. Mas mesmo que não se consiga estimar agora o prejuízo financeiro para o Rio Grande do Sul, eu queria entender um pouco melhor assim, o impacto para a economia, de modo geral, do Estado. Esses embargos que vão acontecer de outros países, porque, enfim, foi aqui no Estado, infelizmente, que aconteceu isso. No Rio Grande do Sul e não à toa, né, muito fortemente identificado com as questões do agronegócio, né? Então, por assim ser, né, ele precisa dar uma sinalização rápida, tão rápida quanto essa, né, que o próprio ministro está apresentando, né, que o governo do estado também, né, uma manifestação assertiva em relação a isso, porque tem um efeito contágio também, né? Se não é um estado que tenha confiança sanitária,
né, isso pode gerar dúvidas em relação a tudo aquilo de alimentos in natura, semiprocessados, que o Estado venha a tradicionalmente exportar, né? E isso, olhando agora um pouco pelo lado mais otimista, né, o que a gente tem, né, em cadeias como a cadeia de aves, é uma estrutura que já está amadurecida, né, é uma estrutura que tem uma forte coordenação, né, do setor de frigoríficos, né, e essas empresas são empresas de capital nacional, porém são empresas de capital aberto, né? Então, qual a consequência de uma falta de iniciativa, né, da coordenação da cadeia produtiva? Perda de valor de mercado dessas empresas. Então, a gente já começa a verificar potenciais desdobramentos se atitudes assertivas não forem tomadas. Então, por isso que eu vou pensar um pouco mais dessa maneira otimista. Tá? Como essa é uma cadeia que está estruturada há bastante tempo, muito bem coordenada, especialmente pelo elo industrial, né, é um elo que toma muitos cuidados. E aliado a isso, né, a gente tem, né, um regramento sanitário, a minha área da economia, né, só para lembrar, claro, mais uma vez, né, os colegas e quem nos acompanha aqui, mas as nossas regras de vigilância sanitária, elas são muito duras, são padrões hemisfério norte. Então, esses também são, evidencia, né, a nossa capacidade de olhar de uma maneira mais ágil, né, a esse susto que nós levamos, que na verdade é isso, né? Então, foi um grande susto, muito rápido, de ontem para hoje, né? Mas a reação também tem sido rápida. Né? A reação na forma de discursos, na forma de decreto, de portaria, mas também as reações, né, no campo da própria coordenação da cadeia produtiva. O que é bom, né? E principalmente essa transparência, porque não adianta querer ficar escondendo, ou enfim, aconteceu, tem que falar. Líris, rapidinho para eu passar um pouco para a Larissa também. Economicamente, né, eu tenho outra opinião. Eu não tenho uma opinião positiva, eu tenho uma opinião muito mais positiva do plano de ação, do controle, né, em si, do controle em si, do que economia. Economia do Estado, eu acho que a gente é muito mais pessimista. Hoje, uma cadeia do frio, por exemplo, as indústrias, elas não conseguem ficar 60 dias armazenado a quantidade de produção de frango que a gente tem diário. Vamos pensar numa indústria de médio porte, 200 mil frangos dia de abate, né? A gente não consegue ter essa cadeia do frio de armazenamento. Então, com certeza, a gente vai ter uma baixa de preços no mercado interno. Isso vai refletir para as outras cadeias de proteína animal. Não tem como, porque daí, em vez de eu comer uma carne de maior valor, eu vou comer uma carne de menor valor. A carne vai ficar mais barata, então? Vai ficar mais barata. E aí vai comer mais frango, vai mudar. A gente fala de elasticidade de preço nas carnes, né? Então, hoje, quando tem uma carne um produto de menor valor no mercado, as pessoas tendem a incluir ele mais na sua lista de compras. E aí isso, né, pode puxar para baixo um pouco o preço da carne de gado? E o consumo das outras carnes também. Então, tu tem também uma repercussão em toda a cadeia de proteína animal, né? E economicamente o Estado, a arrecadação, porque nós temos várias empresas avícolas de produção de carne de frango no Rio Grande do Sul. Né? A gente pode citar várias aqui, né? Então, a arrecadação do Estado também vai ser bem prejudicada, né? Então, eu vejo negativamente... É um paradoxo, né? Porque, enfim, sempre que a gente fala sobre preços para o consumidor baixando, parece algo bom, mas não dessa forma, né? Com uma doença, com impacto financeiro, econômico no setor privado, no próprio governo. Então, tem esse lado aí, mas é por algo muito preocupante.